The Patrícia tinha feito um vídeo falando sobre o Thorfinn, só que tem um ponto no geral desse personagem que eu acho muito interessante e até um pouco contrastante com o pai dele, que eu não chego a comentar lá, que é a forma que a obra constrói o orgulho dele, como isso ironicamente vai contra o que o pai dele realmente quis passar para o Thorfinn. Então vamos falar um pouco sobre o orgulho do Thorfinn e como ele não só se tornou escravo desse orgulho, mas como ele só conseguiu se tornar um guerreiro de verdade quando ele superou esse orgulho. E bem, eu sou o Felipe e antes mesmo do Thorfinn começar oficialmente a jornada dele num grupo do Askeladd, a gente tem uma cena bem interessante. O Thorfinn entra no quarto, barraca, enfim, do Askeladd, enquanto ele ainda tá aparentemente dormindo. E isso pra tentar vingar o pai dele, só que mesmo aparentemente pegando ele de guarda baixa e com a oportunidade perfeita pra fazer isso, até porque na visão do Thorfinn ele só tava muito dormindo, por mais que a gente saiba que não, ele só ia muito enfiar a porrada no Thorfinn se ele tivesse tentado. Só que na visão do Thorfinn aquilo era uma oportunidade perfeita, o Askeladd tava dormindo. Então acabar com ele ali ia ser basicamente a coisa mais simples do mundo, mas ainda assim o Thorfinn não só hesita, como também desiste de fazer aquilo, mesmo que provavelmente aquela poderia ser a única oportunidade dele de fazer aquilo, de vingar o pai dele. E isso não rola porque o Thorfinn nunca tinha mandado alguém de F, porque mesmo que ele tenha um choque quando isso rola pela primeira vez, é meio que no mundo em que ele tá inserido, um guerreiro fazer isso é só a coisa mais normal do mundo. Inclusive, é até visto com bons olhos. No entanto, o ponto-chave de toda essa frase é a palavra guerreiro. O Thorfinn não queria manchar o orgulho de guerreiro que ele imaginava que o pai dele tinha, e isso literalmente atacando o Askeladd enquanto ele tava dormindo. Fazer aquilo, mesmo que o normal para vários personagens da obra, como o próprio Askeladd, poderia fazer aquilo facilmente com alguém se literalmente desse 1% de vantagem a ele. Na visão do Thorfinn não, aquilo ia manchar o orgulho dele e do pai dele, e essa visão sobre orgulho junto ao desejo de vingança dele que faz ele literalmente se tornar um escravo de si mesmo e do próprio Askeladd. Porque papo, ele sabe muito bem como usar esse orgulho contra o Thorfinn, ele quer ver ele de uma forma justa e isso só vai rolar em um duelo. E por causa disso ele acaba não só se tornando meio que um soldado do Askeladd, como provavelmente o soldado mais leal dele. E indo além, o Thorfinn chega a um ponto que ele tá disposto a salvar a vida do Askeladd, porque no fim ele é a presa do Thorfinn, então ninguém pode mandar ele de ralo que não seja o próprio Thorfinn. Vocês notam o contraste que a gente tem nesse ponto? O Thorfinn estava decidido a acabar com Askeladd, mas ele está disposto até mesmo de salvar a vida dele para garantir que ele vai fazer isso. E durante toda a primeira temporada a gente vê o Askeladd usando o Thorfinn como literalmente o que ele quiser, mandando ele para missões arriscadas ou até mesmo aquelas que exigem uma confiança muito grande no homem que é designado para aquela missão. Tipo, cuidado, príncipe, fazer isso é só um bagulho que se você falhar, coisas ruins vão acontecer com você. E mesmo nesse tipo de missão, ele ainda assim vai lá e dá essa missão ao Thorfinn, não porque ele confia no Thorfinn em si, e sim porque ele sabe que o Thorfinn é capaz e principalmente ele confia no orgulho dele. O Askeladd sabe o quão cego ele tá por esse mesmo orgulho e pela sede de vingança dele, então ele só precisa prometer uma chance do Thorfinn cumprir esse desejo e pronto, ele tem um soldado leal e disposto, que ele pode até mesmo confiar a própria vida num campo de batalha, porque se depender do Thorfinn, o Askeladd vai sobreviver até ele conseguir acabar com ele. Porque papo, durante toda a primeira temporada a gente vê o Thorfinn inserido no grupo do Askeladd, mas a gente não vê ele tendo que ficar de guarda alta perto do Thorfinn com medo de ser atacado pelas costas, porque ele sabe que isso não vai rolar. Vocês notam como é louco de pensar que o tempo todo o Thorfinn tá servindo alguém que ele literalmente quer mandar de ralo, e tudo isso porque ele quer fazer isso de uma forma digna, e não por respeito ao Askeladd, sim por respeito ao orgulho dele e do pai dele. O Thorfinn se torna escravo do desejo de vingança e do próprio orgulho durante toda a primeira temporada, um bagulho que a gente só vê mudar quando o Askeladd acaba indo de ralo por causa do príncipe. Tanto que antes de ir de ralo, ele se oferece pro Thorfinn acabar com ele pra cumprir o objetivo dele, porque até o Askeladd sabia que era justo liberar o Thorfinn daquela prisão que ele tava. Mas mesmo assim ele se recusa a fazer isso, não porque ele gostava dele, sim porque, mais uma vez, aquilo não era digno aos olhos do Thorfinn. E quando ele finalmente cai e não é pelas mãos do Thorfinn, ele literalmente vê tudo o que ele perseguiu durante toda a vida dele ser arrancado dele. Eu cito isso lá no vídeo do Thorfinn. Tanto que durante o início do arco da fazenda a gente não só vê ele completamente destruído porque ele já não tem mais o próprio objetivo, mas até mesmo o orgulho dele é completamente quebrado. Na segunda temporada a gente não só vê ele destruído fisicamente, tá bom que ele tá bem acabadinho, mas principalmente destruído psicologicamente. O Thorfinn não conseguiu realizar o que ele dedicou toda a vida dele pra conseguir realizar.
Ele nunca recuperou o orgulho dele e do pai dele. Agora fazer aquilo era literalmente impossível, já que ele não tinha mais como fazer isso mesmo que ele quisesse muito. Thorfinn durante toda a vida dele foi escravo do próprio orgulho, e quando ele finalmente não tinha mais o que se agarrar, ele já não tinha mais nada. O Thorfinn no início do arco da fazenda, ele não tem mais pelo que viver. Ele viveu pelo orgulho e pela vingança. Ele não tinha mais isso, ele não tinha mais nada. É irônico e até um pouco triste pensar isso. Um bagulho que a gente vê muito na luta dele com o Cobra. Ele não entende por que ele teria que ter medo de IDF, ou até mesmo porque ele tem que estar vivendo. Só que é durante esse mesmo arco da fazenda que a gente vê isso gradualmente mudando. Ele recebe mais porquê, seja com coisas simples como ajudar um amigo, ou até mesmo cultivar o solo, com coisas maiores como reaver a própria liberdade. E até irônico apontar que durante toda a vida do Thorfinn ele não tinha liberdade por causa do orgulho dele. Quando ele não tinha mais por que correr atrás desse orgulho, ele literalmente não tinha mais a liberdade dele. Só que foi a perca desse mesmo orgulho que tinha escravizado o Thorfinn no passado que ele começa a finalmente se libertar de modo geral de tudo isso. Aos poucos ele começa a enxergar além do vazio que ele tinha se tornado, que tudo tinha se tornado depois da queda do Askeladd. E é só no fim de toda a jornada do Thorfinn que ele entende o que realmente o pai dele queria passar pra ele. O que é ser um verdadeiro guerreiro. E assim, por mais que essa frase tenha mais de uma forma de se entender, já que além de moldada ao longo da trajetória do Thorfinn, ela também reflete muito sobre o próprio pai dele. Eu acho que a base dela é bem similar para todo mundo. Um verdadeiro guerreiro é aquele que não busca guerra, é aquele que busca evitar elas. Um bagulho que é até contrastante com o mundo de Vinland Saga como um todo. Todos os guerreiros que são mais respeitados são por causa dos feitos deles em combate. Cada batalha vencida faz com que os guerreiros anseiem por outra batalha. A gente vê meio que quando o Thorkel fica sem lutas, ele só fica muito fissurado, porque eles vivem pra luta. Só que o pai do Thorfinn, eu não lembro o nome dele, o que não é lá grande, é uma novidade. Entretanto, ele tinha uma visão diferente do que é ser um verdadeiro guerreiro. Ele não buscava guerras, ele literalmente queria evitar essas guerras. E isso rola depois que ele tem a filha dele, porque ele nota que existem coisas mais importantes que o conflito, existem coisas que ele quer preservar e que as guerras literalmente colocavam em risco, então ele busca evitar esses conflitos. Um verdadeiro guerreiro não é aquele que busca guerras, e sim é aquele que busca evitá-las, e só quando o Thorfinn entende isso, entende esse ponto de vista do pai dele, que a gente tem a real virada de chave do personagem. É quando o Thorfinn literalmente muda completamente toda a filosofia dele. Toda a filosofia, o ponto de vista dele a respeito do mundo que ele vinha construindo durante o arco da fazenda é consolidado quando ele finalmente entende isso. Tanto que isso se reflete quando ele sai em busca de um lugar onde ele pudesse viver em paz sem ter que se envolver em conflitos. Tanto que quando ele sai em busca de Vinlândia, ele literalmente proíbe que a galera leve espadas. Tipo, não pode levar espada. Porque a espada é literalmente o reflexo da batalha. Ela não tem nenhum outro propósito além da luta. Tanto que quando ele entende o valor da paz, ele literalmente vê que o orgulho dele não era nada comparado a isso. A gente vê que ele passa a não ligar pra mais o orgulho dele em momento algum da obra. Claro, depois que a gente vê todo o arco de redenção dele. A gente tem vários pontos da obra onde o orgulho do Thorfinn é posto em xeque, é posto em conflito ao desejo dele de viver em paz. E ele simplesmente não liga, ele só descarta o orgulho dele e fala, não ligo pra isso não, eu quero paz, eu quero viver em paz. Uma cena onde isso fica extremamente claro é na luta dele com esse mano aqui, que não me perguntem o nome dele, quem perguntar provavelmente eu só vou ignorar. O Thorfinn podia literalmente deitar ele na porrada em papo de 3 segundos, eu acho que ninguém discorda disso e eu acho que ninguém tem dúvida disso. O maluco já tinha tancado o Thorkel, que é literalmente o Thorkel. Então fazer isso com esse mano provavelmente não ia ser difícil pro Thorfinn, principalmente levando em conta que nesse ponto ele tá mais forte do que na época que ele lutou com o Thorkin, já que ele tá mais velho. Mas ainda assim, isso não rola, ele simplesmente decide não reagir, e mesmo assim, sem dar nenhum soco, ele ganha não só a luta, mas o respeito de todo mundo que tava ali. E indo além, outro diálogo que deixa muito claro que o Thorfinn só não liga mais pra esse papo de orgulho de guerreiro, ele prefere literalmente prezar a paz dele, viver em paz, encontrar um lugar onde ele não precise de conflitos pra viver. Quando ele fala com esse mano aqui, que é literalmente o rei, ele não vai lutar contra ele, e sim fugir dele. E conforme ele avance, ele só vai fugir. Um bagulho que é literalmente impensável pra um guerreiro, mas naquele ponto isso só não importa. Pra viver em paz, pra preservar o que é realmente importante pra ele, fugir não parece algo tão ruim. E se for necessário, ele vai fazer quantas vezes for preciso. Tanto que a gente vê esse papo melhor e que o Thorfinn não tava blefando quando ele literalmente se estabelece no que seria Vinlândia, que rola alguns conflitos com a galera que já vivia lá e ele só fala, pô, eu não me importo deixar isso pra trás, eu vou embora, eu vou pra outro lugar, a gente reconstrói. E papo, eu acho
esse contraste simplesmente absurdo. Se você comparar o Thorfinn com o momento atual da obra com o Thorfinn do início da obra, são praticamente duas pessoas completamente diferentes e provavelmente o Thorfinn do início da obra tentaria bater nele atualmente e tomaria provavelmente um pau. Mas sinceramente, essa forma que a obra trabalha o orgulho do Thorfinn e que por muito tempo ele foi escravo desse orgulho até ele literalmente se tornar um escravo e conseguir se libertar de tudo isso de uma forma simplesmente absurda. Mas mesmo sabendo que você não tem inimigos e que o Thorfinn entendeu isso, eu ainda acho essa cena dele ficando extremamente bolada com o Flock simplesmente absurda, porque paz nunca foi uma opção. Mas enfim, gente, fala aí o que vocês acham desse contraste do Thorfinn e da forma que a obra constrói o orgulho dele e a forma que ele passa a ver esse orgulho depois de um tempo. E papo, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, assim tu literalmente vai ser notificado quando sair vídeo novo, não vai estar perdendo os futuros conteúdos, e mesmo tu não querendo assistir vídeo X, talvez tu quer assistir vídeo Y, estando inscrito e com o sininho ativo tu vai ser notificado e é só literalmente arrastar pro lado que tu não quer ver. E sem contar que fazendo isso, tu literalmente me ajuda muito. Enfim, gente, deixa o like também quem puder, isso também me ajuda muito, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima. É meio que isso, gente, falou, tchau.